Espiritismo em Marcha. Divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. Para quem vive segundo as leis sublimes do Espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Nas dificuldades e aflições do mundo, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Mensagem em espírito, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel. Estamos iniciando o programa Espiritismo em Marcha, com informações e notícias do movimento espírita em nossa região. No final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é convidado a participar e interagir, fazendo perguntas, tirando dúvidas dos assuntos pertinentes à doutrina espírita. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Acompanhemos agora a mensagem em favor do mundo, trazida a nós por Emmanuel e que se encontra no livro Caridade, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Em favor do mundo. Antes que o olhar se nos fixe nos mundos brilhantes que evoluem mais alto no campo da universalidade divina, lembra a terra amorosa que te acolhe e bendiz. Repara a gleba em que te encontras. Espinheiros e flores se misturam. Pedra e lama impedem a sementeira digna em vastas regiões que se fazem inóspidas. Vermes e plantas venenosas perturbam grandes linhas da paisagem. Esta é a casa de trabalho em que o Senhor te situou. Faze alguma coisa por melhorá-la, embelezá-la ou engrandecê-la. Auxilia o trabalhador na conservação do bom ânimo. Socorre o enfermo a fim de que se restaure. Ampara as sementes do bem. Inspira a coragem aos que fraqueiam. Acende alguma luz para as sombras. Amassa o pão do reconforto para quem te reclama o concurso fraterno. Produz a gota de remédio que regenera o doente. Defende a fonte cristalina. Planta uma árvore valiosa no caminho em que transitas, ou faze um vaso humilde florir à porta de um lar. Estarás enriquecendo o berço em que nasceste, elevando a existência a favor daqueles que virão depois dos teus passos. Quem não valoriza a candeia próxima dificilmente entenderia o esplendor da estrela distante. Quem despreza o analfabeto não atinge a ciência. É preciso começar com o bem e persistir com ele, se desejamos a perfeição. Cada qual, porém, avança na senda que lhe é própria. Ninguém caminhará para a frente sobre o alheio esforço. Antes de pretendermos o ingresso nos mundos venturosos e redimidos, salvemos o chão em que nos firmamos, construindo o mundo mais feliz de amanhã, pela melhoria de nós mesmos. Não vale contemplar sem agir, nem sonhar sem fazer. Emmanuel. Espiritismo em Marcha. Agenda. A SEEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, realiza no próximo sábado e domingo, dia 15 e 16 de setembro, seminário Cartas da Imortalidade, terceiro ano. Participações de Clóvis Nunes, da Bahia, Cosme Massi, do Paraná, Newton Souza, do Ceará. Local é o Centro de Convenções Senac Caruaru. Valor de R$ 40 em favor das atividades assistenciais daquela casa. Todos estão convidados, ingressos à venda nas instituições espíritas de nossa cidade e na Banca Terceiro Mundo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 24, item Coragem da Fé. Aquele que confessar e me reconhecer diante dos homens,
eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Há, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la, mas há casos em que isso se constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus profigura essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimentam, porque se trata de uma fé egoísta, que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo. Ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e a aplicação da do Evangelho. Também eles se dirigem às palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos de sua coragem ou da sua fraqueza. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Joana de Ângeles, Rua Inácio Pereira Duque, número 22, Jardim Panorama. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, Rua Professor José Leão, 567, Bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas, segundas e sextas, 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Acompanhemos a questão 650 e 651. A adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento? Resposta dos Espíritos: sentimento inato como da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Resposta: não, porque não há jamais houve povos ateus. Todos compreendem que há acima deles um ser supremo. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 3, esta passagem. Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? No livro Pão Nosso, o Espírito Emmanuel comenta esta passagem bíblica através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, na mensagem intitulada Contra a Insensatez. E assim ele nos escreve: um dos maiores desastres no caminho dos discípulos é a falsa compreensão com que iniciam o esforço na região superior, marchando no sentido inverso para os círculos da inferioridade. Dão assim a ideia de homens
que partissem à procura de ouro, contentando-se em seguida com a lama do charco. Semelhantes fracassos se fazem comuns nos vários setores do pensamento religioso. Observamos enfermos que se dirigem à espiritualidade elevada, alimentando nobres impulsos e tomados de preciosas intenções. Conseguida a cura, porém, reflete na melhor maneira de aplicarem as vantagens obtidas na aquisição do dinheiro fácil. Alguns, depois de auxiliados por amigos das esferas sublimadas, em transcendentes questões da vida eterna, pretendem atribuir a esses mesmos benfeitores a função de policiais humanos na pesquisa de objetivos menos dignos. Numerosos aprendizes persistem nos trabalhos do bem. Contudo, eis que aparecem horas menos favoráveis e se entregam inertes ao desalento, reclamando o prêmio aos minguados anos terrestres em que tentaram servir na lavoura do Mestre Divino, e plenamente despreocupados dos períodos multimilenários em que temos sido servidos pelo Senhor. Tais anomalias espirituais que perturbam consideravelmente o esforço dos discípulos procedem dos filtros venenosos compostos pelos pruridos da recompensa. Trabalhemos, pois, contra a expectativa de retribuição, a fim de que prossigamos na tarefa começada, em companhia da humildade, portadora de luz imperecível. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, Rua Dilson de Medeiros Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas terças, quintas e sábados às 20 horas, quartas às 14 horas. Grupo de Estudos Espíritas André Luiz, Sítio Taquara de Baixo, Alto do Moura. Reuniões públicas quartas, 8 horas da noite e sábados às 3 horas da tarde. Espiritismo em Marcha. A apresentação Soares. Estamos ao vivo na sua Rádio Liberdade AM e FM, através do telefone 2103 1170. 2103 1170. Você é convidado a participar, fazendo perguntas, tirando dúvidas dos assuntos ligados à doutrina espírita. Queremos reforçar antecipadamente o convite para o próximo evento, Seminário Cartas da Imortalidade, terceiro ano, que ocorrerá no próximo sábado e domingo, dia 15 e 16 de setembro. Haverá a participação de Clóvis Nunes da Bahia, Cosme Massa do Paraná, Newton Souza do Ceará, que é o médio de psicografia pública. O local é no Centro de Convenções Senac Caruaru. Haverá uma entrada de R$40, cujo lucro será direcionado às atividades assistenciais da SEEC. Todos estão convidados, ingressos à venda nas instituições espíritas de nossa cidade e na banca Terceiro Mundo, no centro da cidade. Então, não percam esse importante evento, vocês que moram aqui em cidades próximas a Caruaru, Bezerros, Gravatá, Santa Cruz, Belo Jardim, todas essas cidades onde o programa Espiritismo em Marcha chega, venham a Caruaru passar um final de semana diferenciado e ir a esse seminário espírita onde haverá, como há pouco citamos, a participação de um médium que estará recebendo cartas psicografadas das pessoas que estiverem presentes ao evento, que é o médium Newton Souza, que está vindo aí do Ceará. Era esse aviso importante que nós temos desse próximo evento. Lembrando aqui outra vez o telefone da Rádio Liberdade, 2103 1170. Agradecemos também alguns amigos que estão nos acompanhando aí pelo Facebook, pelas redes sociais. E queremos sempre reforçar a possibilidade também de, através de e-mail, espiritismo em marcha, tudo junto, letras minúsculas, @bol.com.br. Você também pode fazer perguntas e receber respostas diretamente via e-mail. É os meios de comunicação nossos. Enquanto você não nos liga, nós temos aqui uma pergunta com os temas abordados no programa de hoje.
a qualquer momento interromperemos para lhe atender. Foi tratado no livro Dois Espíritos, na questão 650 e 651, sobre a questão da lei de adoração. E quando foi indagado sobre houve povos desprovidos de todo o sentimento de adoração, e a resposta foi não. E acrescentado foi dito, jamais houve povos ateus. Os espíritos respondem desse modo porque, ao longo da humanidade, a grande proporção dos espíritos encarnados estiver estabelecendo de forma diferenciada seu culto de adoração a Deus, aonde, de certo modo, os princípios da divindade, da existência de um ser supremo superior, esteve sempre impregnada ao longo da historiografia da criatura humana. Mas nós sabemos também que sempre houve pessoas, não povos, pessoas, que se colocaram como descrentes absoluta da existência de Deus. É justamente para essas pessoas que a doutrina espírita tem, através da sua revelação, as possibilidades ímpares de despertamento para uma realidade transcendental da vida. Porque, à luz da doutrina espírita, esse sentimento inato que está na natureza humana não privilegia ninguém, todos nós o possuímos. A questão é que há muitas pessoas que acreditam que a adoração e a religião, elas são sempre estabelecidas num culto externo a um Deus que estaria sentado num trono, que seria uma espécie de Deus humanizado. Mas a doutrina espírita, a partir da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, colocou de forma exemplar as características que a humanidade atual já tem condições de assimilar sobre a natureza de Deus, porque foi perguntado o que é Deus, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E quando veio a resposta é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, os espíritos benfeitores nos chamaram a considerar que Deus, aquele que criou o cosmos, todo o universo, está acima da concepção puramente humana. E o máximo que os espíritos puderam nos trazer até o momento é de que ele é a inteligência suprema. No sentido de que, acima de qualquer criatura humana, todas as possibilidades de perfeição que o ser humano pode imaginar, essas perfeições já se encontram em Deus. Então Deus é a suprema bondade, é a suprema misericórdia, é o supremo amor, é a suprema compaixão, aonde não existe na criatura humana ninguém que tenha se igualado às possibilidades divinas. Claro, todos nós estamos a caminho, mas esse Deus que o Espiritismo nos chama a entender está acima das concepções humanas. Está acima daquele Deus antropomórfico. Bom, estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia, Soares. Pois não? Eu gostaria de saber, assim, aconteceu um fato comigo recente. Minha amiga faleceu, está fazendo mais ou menos uns 10 meses. E nós éramos muito, assim, unidas, muita afinidade. Eu conheci ela, era como se eu tivesse conhecido ela há muito tempo. Ela sempre estava nos momentos difíceis e bons da minha vida. E vice-versa. Só que eu tenho muita dificuldade de sonhar com ela e sinto muita falta dela. Aí, essa semana no quintal, eu pensando, aí eu falei com os pensamentos. Meu Deus do céu, que povo tão cruel essas pessoas do outro lado da vida. Separa as pessoas que se gostam e não tenho notícia, não sonho, não sei nada mais sobre a minha amiga. Essas pessoas do outro lado são muito frias e cruéis. Aí, no dia seguinte, sonhei com ela. Certo. Sonhei com ela, que interessante, que ela, eu sabia que ela tinha falecido porque eu tocava nela e achando que ela estava fria, gelada, mas não, ela estava assim, uma temperatura normal. Mas não lembro assim detalhes. Certo. E depois eu ligava
para o outro lado da vida, com telefone mesmo, falava com alguém e essa outra pessoa pedia informação sobre ela e eu estava querendo conversar com ela. Aí eu falava, por favor, chame socorro, que eu estou precisando falar com ela. Aí ele fazia várias perguntas, era como se fosse uma ficha e ele estava querendo identificar essa pessoa para chamar. E me comunicava, eu aqui na Terra e ela no outro lado da vida. E ela vinha me atender e às vezes começava a conversar. Aí eu achei interessante, assim, será que algum dia vai ser possível ter esse intercâmbio entre mundo material e espiritual? Tu já frequenta alguma instituição espírita aqui em Caruaru, não? Não, eu sou de Gravatá. Ah, certo, tu és de Gravatá. E lá tu já estivesse em alguma instituição espírita? Já, Certo. já eu conheci ela na instituição espírita. Eu estava chegando e ela saindo Tá da certo. instituição. Era como se fosse, assim, como se eu conhecesse ela há muito tempo. Pronto, veja só. Acompanhem pelo raio alguma orientação que a gente pode dar. Eu agradeço muito a participação e um abraço aí bem grande a toda a comunidade gravataense. Muita paz e acompanhe aí Igualmente pelo para rádio você. alguma orientação que eu possa lhe passar. A doutrina espírita ela deixa bem claro que, independente de religião, a realidade do mundo espiritual é lei de Deus. A questão é que as leis que regem o mundo espiritual, agora é que nós estamos começando a entender através da doutrina espírita. Então, entre outro aspecto da dificuldade que você teve em sonhar com ela, é justamente aquilo que oportunamente nós já estivemos esclarecendo aqui, dos bloqueios que nós criamos a nível inconsciente, quando queremos muito algo e lá dentro de nós é como se algo dissesse que não vai acontecer. E quando a gente deseja muito sonhar com um parente, um ente querido que faleceu, nós encontramos as maiores dificuldades em sonhar com eles. E no seu caso, de ter um desdobramento. Que isso que você teve não foi um sonho, foi um desdobramento. Você tinha consciência de que ela tinha falecido. Você estava num estado alterado de consciência. Quando a pessoa simplesmente sonha, refletindo as atividades e preocupações do dia a dia, a pessoa sonha como se estivesse assistindo um filme. Ela não interage, ela não se sente dentro do que está ocorrendo. Quando você tem a lembrança e a consciência de que aquela pessoa desencarnou, você não está sonhando, não está tendo uma projeção da mente, você está participando, que foi o que lhe aconteceu. Aquela situação onde você expressando uma certa revolta pela dificuldade em sonhar com ela, você quebrou ali bloqueios inconscientes e possibilitou que mais adiante isso viesse a ocorrer. E depois esse detalhe do outro sonho que você teve com ela, o desdobramento dentro do mesmo sonho, onde você estava tentando falar com ela através do telefone, e você indaga se mais adiante isso será possível entre nós encarnados e desencarnados, é evidente que isso é uma realidade, mas bem para o futuro da humanidade. Quando em termos de valores e conquistas espirituais, já temos adquirido certo nível de evolução que faculte com que a exata certeza da realidade do mundo espiritual não vá provocar ansiedades e desejos de pessoas desencarnarem antes do tempo. Porque, vejamos bem, todos os bloqueios que nós temos de interação com a realidade espiritual, as dúvidas, as incertezas sobre a continuação da vida, fazem parte de uma das leis divinas que está estudada no Livro dos Espíritos, que é a lei de conservação. Se não houvesse isso, a humanidade haveria suicídios em massa, porque a grande maioria, quando estivesse enfrentando uma dificuldade maior, tendo a certeza de que não haveria morte com a desencarnação, se mataria rapidamente, no estágio evolutivo em que a maioria de nós nos encontramos na Terra. Sobretudo porque, mesmo tendo muitas dúvidas e muitas vezes incertezas absurdas, quantas pessoas não se suicidam? Inclusive aqui eu lembro que aqui em Caruaru nós estamos para ter a
oportunidade do surgimento de mais um posto do CVV. O CVV, que é uma instituição sem fins lucrativos, é uma ONG, que, através do telefone 188, ligação gratuita em todo o Brasil atualmente, o telefone 188, você liga de graça do celular ou do fixo, você é atendido por alguém habilitado a lhe acolher emocionalmente e oferecer as terapias em termos que diríamos mais elevadas para a superação de problemas e, sobretudo, do suicídio. Atualmente, na humanidade, para se ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde diz que há um suicídio a cada 40 segundos. De uma humanidade materialista, com muita dúvida se há vida depois da morte, e mesmo assim tem tanta gente se matando. Então, essas dúvidas que há em torno dessa realidade que faz parte da lei de conservação, elas são muito fortes na medida em que nós estamos atrasados espiritualmente. Mais adiante, quando evoluirmos mais e tivermos condições de utilizar o conhecimento sempre para o bem, para o amor, para a promoção da vida, aí nós iremos tendo mais certeza dessa realidade transcendental. Agora, a princípio, os nossos esforços em estar inseridos, como é o caso da doutrina espírita, nesse conhecimento revolucionário que vai trabalhando dentro de nós paulatinamente o despertamento espiritual em termos de equilíbrio e de harmonia com o Evangelho do Cristo. É por isso que, naturalmente, dentro do Espiritismo, você vai superando dúvidas, incertezas e adquirindo convicções. Ao mesmo tempo em que essa realidade nova está sendo trabalhada dentro de você. Mas para a grande massa da humanidade materialista, tem que imperar a dúvida, a incerteza. E para muitos, inclusive, a ideia de que com a morte do corpo acaba com a vida. Porque é uma maneira, de certo modo, fazer a pessoa preservar mais a vida dentro da sua inferioridade espiritual que precisa ser trabalhada e resolvida. Mas era esse esclarecimento que podíamos lhe dar. Você teve aí uma prova insofismável dessa realidade da vida que continua depois da morte do corpo. E isso ocorre com muitas pessoas que não têm a menor ideia do que é o Espiritismo. Vão dormir, têm desdobramento, algumas, por ignorância absoluta, acham que foi apenas um sonho. Sonharam com aquela pessoa, mas parecia tão real. Parecia que a pessoa estava ali do lado dela. Esse parecia, na verdade, foi uma realidade pura. A diferença é que foi uma realidade em termos espirituais, que tem um valor muito mais forte do que aquele apenas quando estamos temporariamente revestidos do corpo material. Então era esse esclarecimento. Nós estamos chegando aos momentos finais de nosso programa. Próximo domingo, 7h30, estaremos com vocês com Espiritismo em Marcha. E lembrando novamente o seminário de hoje a 8, sábado e domingo em Caruaru, Cartas da Imortalidade. Não percam esse importante evento. Vocês que moram aí em todas essas cidades próximas a Caruaru e nós que moramos aqui em Caruaru. Saltinho ali no auditório do Senac, ao lado do shopping Caruaru. O evento tem uma entrada de R$40, que serve para custear as despesas com o evento, porque nós iremos ter aí um médico que vem do Ceará, Clóvis Nunes, que vem da Bahia, Cosme Márcia, que vem lá do Paraná, hospedagem, viagem e depois as despesas com o aluguel do local do evento, que teria que ser um local público, onde houvesse maior disponibilidade de lugares, que é no auditório do Senac. Todos estão aí convidados. Forte abraço, até o próximo domingo com Espiritismo em Marcha. Muita paz.